Olá, queridos! Nós vamos entrar agora no terceiro tema, jejum. Esse tema é meio polêmico, mas eu quero trazer elucidação de acordo com a palavra de Deus. Então, Jesus ele ensinou sobre muitos assuntos. Ensinou sobre orar, ensinou sobre ofertar, generosidade e também ensinou sobre jejuar. Interessante. E eu quero usar como tema Mateus capítulo 6, verso 16 e já começar fazendo a sua mente pensar com a primeira frase desse texto, desse versículo. Diz assim: quando jejuardes. Não é se jejuardes, é quando jejuardes. Aqui a gente já toma como parâmetro, como base, um princípio. Não é o jejum aqui uma opção. O jejum aqui é algo que Jesus disse: eu tenho certeza que vocês vão viver isso. Eu tenho certeza que vocês vão fazer isso. Ele não coloca o jejum aqui como algo que a gente pode ou não pode, deve ou não deve fazer. Jejum não é uma opção para quem quer profundidade. Isso é uma prática de alinhamento de quem quer viver as disciplinas espirituais, oração, palavra e jejum. Existem batalhas, gente, que não são ganhas pela força, mas é pela consagração. Lembra de Mateus capítulo 17, versículo 21? Quando Jesus, falando e ensinando aos discípulos, por que nós não conseguimos expulsar aqueles demônios? E aí Jesus diz: essa casta, ela não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Então, jejum aqui não é uma opção para quem quer viver profundidade espiritual. Jejum é ferramenta de consagração. E aí, eu já vou trazendo alguns alertas para você. Primeiro, jejum não tem como intuito mudar o coração de Deus ou mudar Deus. O propósito principal do jejum é mudar você, é me mudar. Isaías capítulo 58, verso 6, olha o que a Bíblia diz. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. O povo achava aqui que jejum era apenas um ritual, mas não era. O que jejum representava? Era justamente uma ferramenta de transformação pessoal. Jejum não é para convencer Deus de algo. O jejum é para alinhar o coração do homem, mortificar a carne, levar a carne à escravidão do espírito. Porque sem jejum a carne domina. Sem jejum você revela que os teus desejos te governam. Sem jejum a alma fica em confusão. Mas quando você começa a exercer ou exercitar a prática do jejum, teu espírito está assumindo o controle. Porque jejum não é só deixar de comer, jejum é tirar um tempo para consagrar o seu espírito, mortificar a tua carne. Com jejum a sua sensibilidade aumenta, o discernimento ele é ativado. Eu gosto da seguinte ideia: o jejum ele tem o poder de enfraquecer a carne, mas fortalecer o espírito. O jejum ele enfraquece a carne. Você pode ficar fraco fisicamente, mas o teu espírito é aguçado, é ativado. E Gálatas 5,16 vai dizer: andai em espírito, ou andai no espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Então, eu volto a repetir e enfatizar: jejum não é só deixar de comer, é reduzir a carne para aumentar o espírito e consagrar a sua vida completa ao Senhor. Segundo, jejum abre clareza espiritual. Você vai ver na palavra de Deus, nos momentos de decisões, os discípulos costumavam a jejuar. Lembra quando começa a ter um problema ali no meio dos apóstolos, no meio da igreja? A palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 13, verso 2, que servindo eles ao Senhor e jejuando,
disse o Espírito Santo: separai-me agora também Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, no meio daquele questiúnculo, eles começaram a se dedicar ao Senhor através do jejum. E a Bíblia diz que quando eles fizeram isso, veio clareza espiritual, veio discernimento, e 2 gigantes na fé são levantados, Barnabé e Saulo, que outrora vai se chamar Paulo. Então, o direcionamento veio por intermédio do jejum. Você quer clareza espiritual, você quer dizer discernimento, faz o jejum. Tem decisão, gente, que não se resolve com lógica, com razão. Tem decisão que se resolve com consagração. Então vale a pena jejuar. Então eu volto a falar, sem jejum, confusão, dívida, a cabeça indecisa, dúvida. Mas com jejum você recebe direção, clareza, convicção no coração. Então, qual é o propósito do jejum? É silenciar a natureza da carne e amplificar a fala do Espírito. Você está silenciando a carne, você está mortificando os desejos da carne e você está colocando o Espírito para funcionar. Esdras, capítulo 8, versículo 21. A Bíblia diz que naquele momento crítico, o sacerdote, o profeta Esdras disse: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Então eles estavam nesse processo de transição, mudança, iam assumir um grande desafio. O que é que eles fizeram? Oraram e jejuaram para que a jornada fosse próspera, feliz, para que Deus desse clareza, direcionamento. Essa é a chave. Antes de decisões importantes, jejue. Antes de você iniciar novos ciclos, jejue. Nós temos aí o exemplo de Atos e temos o exemplo de Esdras. Terceira coisa, o jejum ele libera quebrantamento e poder. Ao mesmo tempo que o jejum quebranta a nossa carne, ele libera poder espiritual. Isaías capítulo 58, verso 8, diz assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que te ameaça e o falar injurioso. Existe um então quando você começa a jejuar. Existe um então quando você começa a se consagrar, quando você retira as distrações. O jejum ele aumenta a sua percepção espiritual. Então aqui a gente vê que o jejum gera libertação, cura, resposta. O jejum ele cria ambientes onde Deus se manifesta com liberdade. O jejum tem o poder de criar ambientes onde Deus se manifesta com liberdade. Em Joel capítulo 2, verso 12 e 13, olha o que o Espírito Santo de Deus vai falar pela boca do profeta Joel. Ele diz assim: assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irá, e grande em benignidade, e se arrependerá do mal. Então, Joel está dizendo: olha, se converta. Você quer liberdade, libertação, quebrantamento, e quando você se quebranta, é liberado o poder de Deus na sua vida. Ele está dizendo: quando você se converter ao Senhor, através do quebrantamento e do jejum, Deus ele vai converter a maldição em bênção. Ele vai transformar a prisão que outrora te aprisionava em libertação. Eu tenho aprendido que quebrantamento precede o mover de Deus. Quebrantamento precede o mover de Deus. O Salmo de número 35, versículo 13 diz assim: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Ele está falando sobre jejum. E afligia a minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito. Então,
ele se quebrantou. Depois que ele se quebranta, Deus começou a se mover em direção a ele. O salmista está ensinando isso. Então, que é um conselho, jejum aqui não é performance espiritual, é humilhação diante de Deus. Jejum não é performance. Por isso que quando você vai jejuar, você lava o rosto. Você não fica diante das pessoas, ai, meu Deus, ai, eu estou jejuando, dizendo para todo mundo. Quem tem que saber que você está jejuando é o Senhor. É o Senhor, porque não é performance espiritual. Tem gente que usa o jejum para dizer, olha como eu sou espiritual. O jejum não tem esse propósito, gente. Pelo contrário, é humilhação diante de Deus. É quebrantamento diante de Deus. E por último, o jejum nos prepara para viver níveis maiores. Você quer viver um nível maior? Olhe bem para mim. Você quer viver níveis maiores de conquista? Jejue. Mateus capítulo 4. Depois de ser batizado, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. E naqueles dias, 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou. Ele fez um propósito, ele jejuou. Antes dele iniciar o seu ministério, para viver um nível de consagração, ele fez um jejum. E é essa chave que a gente começa a compreender. Antes do púlpito, antes do palco, antes de qualquer coisa, vem justamente esse tempo de consagração. Há um pregador antigo que ele dizia, antes de púlpito, nós precisamos ter secreto. Antes de público, nós precisamos ter secreto. Antes do poder, nós precisamos ter consagração. Você quer viver uma vida poderosa? Consagre a sua vida ao Senhor. Eu tenho aprendido, e guarda essa chave no seu coração, níveis maiores exigem uma profundidade maior. Eu vou repetir isso, guarda isso, é uma chave. Níveis maiores exigem uma profundidade maior. Você quer viver algo maior com Deus, mergulhe mais fundo. Consagre-se mais. A Bíblia diz que, lá em Lucas capítulo 4, versículo 14, quando Jesus está voltando para a Galileia, iniciando sua missão, a Bíblia diz assim, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a vizinhança. Mas o que antecede isso? Oração e jejum. Jesus jejuou. Não queira sucesso sem processo. Vou repetir. Não queira sucesso sem processo. Que tipo de processo? De consagração. Não queira poder sem antes você se consagrar. É isso que vai gerar a chave da bênção, porque é o seu relacionamento de humildade, humilhação diante do Senhor e de quebrantamento que vai te sustentar no público, vai sustentar as tuas conquistas. E aí, o que eu preciso entender para concluir? O jejum não é perda, o jejum é troca. Eu vou repetir isso. Quando você está jejuando, você não está perdendo comida, perdendo o prazer do saborear uma coisa gostosa, mas é uma troca. Você está abrindo mão de algo natural para receber algo e acessar algo sobrenatural. Você está abrindo mão de algo natural para você acessar e receber algo espiritual. Então quem jejuma discerne mais, quem jejuma resiste mais, quem jejuma acessa cada vez mais a profundidade e a sublimidade de Cristo Jesus. Eu quero orar por sua vida e eu quero abençoar teu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, que o Senhor possa gerar em nós consistência, desejo, Senhor, não pelas coisas, mas pela tua presença, que nós possamos trazer ao nosso coração a prática da oração, da palavra e do jejum. Gera em nosso coração esse desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Olá, querido.